O avivamento na vida pessoal. Esta é a lição número 10 da classe de adultos. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Texto áureo. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos 63, números 3 e 4. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Como é a vida pessoal de um cristão avivado? Há algumas dinâmicas, algumas situações que nós precisamos compreender. E uma das compreensões que nós devemos ter é que uma pessoa avivada é uma pessoa obediente à palavra do Senhor, é uma pessoa que vive na presença do Senhor, é uma pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida todos os dias, é uma pessoa que é direcionada pelo Espírito Santo e não pelo seu próprio eu. Introdução. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade, principalmente na proclamação do Evangelho. Quando a pessoa é de fato avivada, ela tem uma vida de testemunho. A vida dela é uma vida que ela é pautada pelo fruto do Espírito, como diz Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Então a pessoa ela tem o fruto do Espírito e por isso ela dá testemunho. A vida dela é um testemunho, é um livro aberto. As pessoas olham para ela e dizem: eu quero ser um cristão igual essa pessoa é. Por quê? Porque essa pessoa é, como diz Mateus 5,13, é o sal da terra, ela é uma pessoa diferente, ela tem algo diferente. E o que é diferente da vida dessa pessoa? O Espírito Santo. O Espírito Santo direciona esta pessoa, tanto na faculdade, na escola, nos negócios, no trabalho, na sociedade, principalmente também na proclamação do Evangelho. Por quê? Porque ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então ela é de fato uma pessoa avivada e vive, claro, um testemunho avivado. As pessoas sabem que ela é uma pessoa da parte do Senhor, sem precisar dela dizer, porque as pessoas veem, né, o seu testemunho, convivem com ela, sabem que é uma pessoa de fato, uma pessoa que dá testemunho da verdade, dá testemunho do Evangelho, dá testemunho de Cristo. Né? Então, o avivamento na vida do salmista, uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Entusiasmo. O que é entusiasmo, né? Há algumas pessoas que são pessimistas, outras são otimistas. E há pessoas que são entusiasmadas. Qual é a diferença das situações? Bom, a pessoa pessimista é aquela pessoa que, independente do quadro, ela vai sempre pensar no pior. É uma pessoa pessimista, ela só pensa naquilo que é pior. O que é uma pessoa otimista? Uma pessoa otimista é uma pessoa que hoje a situação está muito boa, ela está otimista. Amanhã a coisa não está muito boa, ela está pessimista. Então veja que o pessimista e o otimista, ele parece serem entrelaçados dependendo das circunstâncias. A pessoa entusiasmada é diferente, independente do quadro. Se hoje está bom, o quadro está bom, ela está entusiasmada, ela está procurando com entusiasmo aquilo. Se a coisa não está boa, ela continua da mesma forma entusiasmada para buscar aquilo. E essa aqui é a ideia do salmista. O salmista, independente das circunstâncias dele, ele continuava entusiasmado na procura do Senhor. Ele tinha anseio pela presença do Senhor. Há pessoas, né, que muitas vezes estão passando por situações difíceis na vida cristã, na vida pessoal, né, na vida profissional. E o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa perde o entusiasmo de querer a presença do Senhor e acaba se distanciando da presença, né? Não vai mais à igreja, porque é uma pessoa que perdeu o entusiasmo de estar na presença. Salmo 122:1 diz que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, mas a pessoa já não tem mais alegria de estar na casa do Senhor. Por quê? Porque ela é uma pessoa que se deixou levar pelas circunstâncias da vida, então ela não é uma pessoa entusiasmada, é uma pessoa, ou muito provavelmente uma pessoa pessimista, as coisas não estão dando certo para ela, então ela acha que as coisas vão
piorar a cada dia, que o Senhor a abandonou, mas não é nada disso. Nós devemos, independente das circunstâncias, procurar sempre estar na presença do Senhor, estarmos entusiasmados na procura da presença do Senhor, contemplando e bendizendo ao Senhor. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-la por toda a vida. Muitas vezes nós vemos que devemos contemplar a glória do Senhor. Entretanto, há algumas situações que parecem nos impedir de ver a glória. Há situações da vida parece que nos desligam da presença. Dá uma dinâmica que até que é muito notório. Eu vejo muitas vezes as pessoas estão até muito ligadas no culto, no trabalho e tal, estão sentindo a presença do Senhor, aquela coisa maravilhosa. Aparece alguém, tocou o celular de alguém, pronto, já desligamos daquela situação de estarmos na presença do Senhor. O fato daquele telefone celular ter tocado, na verdade, dispersou as pessoas já não sentem mais a presença, não conseguem mais. Mas nós devemos bendizer o Senhor de toda a nossa alma, no culto, na nossa vida cotidiana. Mas aqui eu vou dizer diretamente no templo, porque de modo geral o cristão ele sempre cultua a Deus no templo. Situações da vida, corre da vida, muitas pessoas não têm muito essa questão de cultuar o Senhor dentro de casa, né? Então vou pegar aqui na ideia do templo. Então qualquer coisa dentro do templo parece nos tirar da presença, parece nos distrair. E quantas vezes nós, de fato, estamos mais ligados no nosso aparelho celular do que na presença do Senhor? Quantas vezes estamos mais ligados nas situações do templo do que na presença do Senhor? Nós devemos, quando nós chegarmos ao templo, nós chegar à igreja, nós devemos, em primeiro lugar, pensar no seguinte: primeiro eu vou adorar e depois eu vou servir. O que é isso? Eu vou te explicar. Primeiro, quando eu chego à igreja, eu preciso adorar ao Senhor, dar o meu culto ao Senhor. Depois disso, dependendo das circunstâncias, eu vou servir ao meu irmão, à minha irmã, ao meu pastor, vou ver o que ele precisa de mim naquele momento. Ou seja, eu primeiro na igreja eu preciso adorar o Senhor, nós vamos para o templo para adorar e bendizer a beleza santa do Senhor. Então nós primeiro vamos prestar um culto, depois, dependendo das circunstâncias, se porventura precisarem de algo que eu possa fazer, aí sim eu vou estar lá com o meu pastor, com os obreiros, com as irmãs do círculo de oração, com os jovens, com as jovens e tal. Então nós devemos ter muito essa dinâmica de primeiro eu cultuo ao Senhor, depois eu vou ver o que eu posso fazer. Deus é o nosso auxílio. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. É muito interessante que o cristão, aqui, usar aqui uma expressão que provavelmente você já ouviu, ser cristão é coisa de louco. Pode parecer loucura, mas é verdade. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, né? Mas por que parece ser coisa de louco, essa coisa de ser cristão? Veja bem, a pessoa está numa situação difícil, talvez aí está desempregada, está com problemas no casamento, ou no trabalho, ou na faculdade, ou mesmo na família, ou em ambos, mas está com a vida firme no Senhor, que está alegre. Como isso é possível? Como que uma pessoa consegue, ao mesmo tempo estar cheia de problemas na sociedade, no trabalho, com a família, e ter uma paz de espírito? Por quê? Simples, porque ele tem uma vida que ele tem Deus como seu auxílio. Como diz Salmos 46:1, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando nós estamos angustiados de coração, amargurados, né, muitas vezes desesperados até em algumas situações, né, da vida que a vida nos apresenta, nós temos, na verdade, uma firmeza no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa fortaleza.
né? Ele é o nosso refúgio. E por isso que muitas vezes as pessoas dizem, esse negócio de ser crente é coisa de maluco. E em princípio parece ser mesmo, porque o cristão, independente das circunstâncias, ele continua firme no Senhor, independente do que está acontecendo lá fora. Sinopse: o anseio e a busca sincera pela presença de Deus possibilitaram um avivamento na vida do salmista. O avivamento espiritual do crente, reservando uma agenda de piedade. São elementos que ao longo das escrituras e da história da igreja encontramos como modelo espiritual para o crente, a prática da oração, da leitura devocional das escrituras. Nós devemos encontrar a prática da oração, viver uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz que orai sem cessar. Nós devemos viver uma vida de oração, orar sempre por cada um pelos outros. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós devemos viver uma prática da oração, não é somente falar, o famoso 6 horas, o crente 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas nós não devemos ser assim, nós devemos orar uns pelos outros sim, mas eu não posso chegar para você e pedir, ore por mim, mas eu não vou orar. Não, me ajuda em oração, eu estou orando por uma causa e você me ajuda. Então isso que deve ser a palavra do cristão, eu estou orando por uma causa, então você me ajuda nessa causa em oração. Então o que acontece? Nós devemos viver a prática da oração, não é somente viver dizendo que eu vou orar para isso, eu vou orar para aquilo, mas na verdade não ora, somente palavras, soltas ao vento. Nós devemos de fato viver na prática da oração. E claro, estarmos sempre lendo a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor é a nossa única regra de fé e prática. Se ela é a única regra de fé e prática, eu preciso conhecê-la para poder ter fé e também para poder praticar esta fé. Por isso que ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós vivemos, é uma fé que nós precisamos praticar a cada dia. E a única forma de eu conhecer a palavra é lendo a palavra. Eu preciso meditar na palavra, orar para ler a palavra e viver sempre nessa dinâmica, orar e oração da palavra. Aliás, orar e leitura da palavra. A prática da oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Jesus uma vez falou algo muito interessante, que ele disse, nem mesmo 1 hora podeis orar comigo? 1 hora. O que Jesus estava dizendo para nós? A pessoa que não tem uma vida de oração, que não pode orar nem 1 hora, porque não está muito legal para ele não, Mas há alguns pontos a considerar. Eu vou considerar um ponto principal, que é a oração que está relatada no livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 4. Nos diz a palavra do Senhor sobre um homem chamado Jabes. 1 Crônicas, eu vou ler aqui para você, só para nós termos uma direção. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Nos diz assim: Jabes clamou ao Deus de Israel: Oxalá que me abençoes e amplies o meu território. Seja tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. É possível desta ser a menor oração que a Bíblia registra, ou uma das menores. E você vê, como diz o texto, que Deus atendeu a oração de Jabes. O que isso quer dizer para nós? É claro que nós devemos viver uma vida de oração e orar 1 hora, ou até mais de 1 hora, com as pessoas que vivem uma vida de oração e oram mais do que 1 hora. Mas mais do que ter tempo de oração, é ter também uma vida a ponto de que a pessoa fala algo, você ora ao Senhor em 1 minuto e o Senhor te responde. Por quê? Porque você tem uma vida diante de Deus, de oração, com um coração puro, um coração reto diante do Senhor. Você tem sinceridade no seu coração. E por isso, quando você ora, o Senhor te atende. É claro que nós sabemos que há algumas situações, como foi o caso de Jó, que orou por muito tempo e Deus parecia que não o ouvia. Também temos o caso de Ana, que também orou durante, alguns historiadores dizem que cerca de 24 anos.
Então, há pessoas que realmente oraram durante muito tempo e demorou para ser atendidos. Por quê? Por causa de questões específicas, por causa de propósitos específicos. E assim também pode acontecer comigo e com você. Você pode orar, estar diante do Senhor com piedade, com sinceridade, e o Senhor demorar, às vezes até anos, para te responder. Eu conheço uma irmã que orou durante 25 anos para que Deus salvasse o seu esposo. Depois que Deus salvou o seu esposo, eu virei para ela e fui brincar com ela. Falei, agora a irmã não precisa mais orar pela vida do seu esposo, né? Que Deus o salvou. E ela respondeu, não, meu filho, agora eu preciso orar mais para que Deus mantenha o meu esposo salvo. Para que Deus fortaleça ele. Então veja que é uma vida na prática da oração. É uma vida que a pessoa orou 25 anos e vai continuar orando pela mesma causa. Então, nós devemos ter isso em mente, nós devemos viver de fato uma prática de oração. E não é somente orar 3 vezes ao dia, às vezes as pessoas não conseguem por alguma razão orar 3 vezes ao dia. Ore uma vez ao dia, 2, talvez até mais, dependendo das circunstâncias. Mas o importante é que nós vivamos de fato a prática da oração, vivermos uma vida de comunhão com o nosso Deus. A leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. É uma questão muito interessante sobre a leitura da palavra, porque de modo geral eu tenho que trazer para você um exemplo de uma jovem que eu conheço, que ela é uma jovem que está dando aula para a classe de jovens, e é muito interessante que quando ela recebe a revista, e geralmente a revista fala de um livro específico. Então o que ela faz? Ela lê todo aquele livro, ou seja, ela tem uma prática da leitura da palavra. E isso é importante, é um exemplo para mim, inclusive. Eu tenho muito essa jovem como exemplo, né, devido à sua dedicação à leitura da palavra. E nós devemos, de fato, viver essa prática da leitura da palavra, porque nós falamos, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós não lemos a palavra. Como isso é possível? Isso é contraditório. Se a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, então eu preciso estudar a palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso meditar na palavra, justamente para que eu venha conhecer mais e mais do Senhor, porque a Bíblia é uma forma de nós conhecermos o nosso Criador, o nosso Pai Celestial. Então, vermos todo o seu amor, né, pela palavra, né? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, eu só conheço o amor de Deus através da palavra, eu só conheço a criação através da palavra, eu só conheço de onde eu fui formado pela palavra. Então tudo é a palavra, o firmamento é da palavra. Então nós devemos ter a firmeza na palavra e continuar lendo a palavra e praticando a palavra. Não é somente ler a palavra, né, ou estudar a palavra, precisamos também principalmente praticar a palavra. Hoje inclusive existe até um grande erro, né, que as pessoas fazem, que é ler muito sobre a palavra, né, mas esquecem de ler a palavra. Sinopse: as disciplinas espirituais cristãs são características de um genuíno avivamento. A vida pessoal e familiar do crente avivado. A vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo e da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. Vivemos uma vida difícil, né? Os dias de hoje são bem trabalhosos. E nós precisamos entender bem esse ponto de perseverar na doutrina daquilo que nós temos aprendido. Por quê? Porque há algumas circunstâncias, algumas teologias diabólicas que andam por aí dentro das igrejas, dizendo várias situações que aquilo não é pecado, que aquilo outro também não é pecado. Ora, Deus por acaso se engana? Se Deus falou no passado que tal coisa é pecado, continua sendo pecado. Isso não muda, né? Nós devemos ter a mesma conduta, né? A mesma conduta de um cristão há 80 anos é a mesma conduta que nós devemos ter agora. Por quê? Porque é a palavra do Senhor. Nós devemos ter cuidado com esse negócio, né? Como a Bíblia diz, né? Toma cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nós devemos cuidar da doutrina, preservar a doutrina da palavra do Senhor. Sabemos que há alguns casos específicos, é verdade, não vou aqui entrar em situações doutrinárias, mas é verdade que há situações, uma questão ou outra, que realmente não se faz necessário hoje. Mas, de modo geral, quando se trata da palavra, porque isso eu estou dizendo sobre usos e costumes, mas quando se trata da palavra, a palavra do Senhor,
até hoje e sempre será a mesma, ela não tem sombra de variação. Então, se algo que Deus disse, que Jesus falou nos tempos de Jesus, continua valendo para nós hoje. Por quê? Porque o Senhor está falando da sua palavra, e a palavra do Senhor ela não muda, ela não tem sombra de variação. Então nós devemos continuar firme no propósito da doutrina da palavra. A vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e submissão, a demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta. Eita! Vamos lá. Na vida conjugal, na vida de casados, há algumas questões aqui interessantes. Por exemplo, o amor e a submissão. De modo geral, o homem precisa amar a sua esposa. Consequentemente, se o homem ama a esposa, a mulher automaticamente ela é submissa. É automático. Por quê? Porque o amor, tanto o amor quanto a questão da submissão, nesse caso, eles estão interligados. E é interessante saber o seguinte, a submissão é estar debaixo de uma missão. Submissão não é dizer que a mulher é inferior ao homem em todos os sentidos, ou nisso ou naquilo. A questão é, quando a mulher é submissa ao seu esposo, ela tem uma obediência, um respeito, que eu acho que é o mais correto dizer, um respeito ao seu esposo também tem respeito para com ela. Isto é, como o homem ama a sua esposa, ele certamente vai respeitar a sua esposa. Sua esposa, consequentemente, como respeita o seu esposo, ela também será submissa a ele. Haverá um acordo, não haverá uma harmonia perfeita. Esse aqui é o ponto, haverá uma harmonia perfeita. Se porventura você é uma mulher e discorda de mim, deixa aqui nos comentários que você discorda, que a mulher não é submissa ao esposo, se porventura o esposo for amoroso com ela. A demonstração de carinho e afeto. Aqui é no sentido amplo, tanto de amplo que eu digo não é nem amplo, é mão dupla. Aqui é mão dupla, é o esposo para com a esposa e a esposa para com o esposo. O que é isso? É demonstração de carinho e afeto, principalmente em público. E o carinho que eu digo aqui não é a questão de carícias, é diferente. Carícias é uma questão mais íntima, aliás, é uma questão íntima. O carinho e o afeto, declarações em público, por exemplo, o famoso eu amo você em público, por exemplo. Isto tem que ser de ambas as partes, mas é claro que de modo geral o homem tem um pouco mais de dificuldade de dizer eu te amo. Geralmente o homem prova, o homem mostra que ama, mas o homem mostra que ama com atitudes, com situações, com o cuidado que ele tem com a esposa, com a não deixar faltar o alimento dentro de casa, ele tem um cuidado com a esposa. Então isso é a forma dele amar, ele demonstra que ama, mas o falar para o homem é um pouco mais difícil, o homem parece ter um pouco mais de dificuldade de falar, principalmente em público, até mesmo somente entre os dois já tem um pouco de dificuldade, imagina em público. Uma comunicação eficiente e atenta, aqui é um pouco o negócio aqui é um pouco esquentado, Porque a comunicação dentro de um casal ela precisa ser eficiente e atenta. E isso é muito difícil. Porque, de modo geral, a mulher quando fala alguma coisa, ela fala várias coisas ao mesmo tempo. E nós homens ficamos mais perdidos que barata em galinheiro. Por quê? Porque a mulher ela tem essa questão da comunicação e é muito interessante a comunicação da mulher. Quando Jesus ressuscitou, por exemplo, quem viu Jesus ressuscitado foram mulheres, então rapidamente foi comunicado aos demais. Se tivesse sido homem, talvez demorasse um pouco mais. Por quê? Porque nós homens, nós não somos muito de propagar. O homem não é muito de propagar. E aqui há uma diferença de propagar e fofocar, tá? É diferente. Então veja que a comunicação ela precisa ser eficiente. Como é que funciona a comunicação para o homem? A mulher precisa falar para o homem olhando dentro do olho dele e falar, olha, é isso, isso e isso. Se fugir disso, o homem não vai prestar atenção, o homem vai se perder. De contrapartida, a mulher, o simples fato de alguém falar, ela já está antenada, A mulher tem mais facilidade de captar as coisas, de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e uma das coisas que ela tem essa capacidade é de pegar as coisas no ar e guardar, não, meu esposo falou isso, meu esposo falou aquilo. Então a mulher geralmente capta mais.
Mas o ideal é que um fale olhando dentro do olho do outro, para que não haja dúvida, para ter uma comunicação eficiente e atenta. A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos, o afeto, os cuidados espirituais, o hábito do culto doméstico, o relacionamento cristão com os filhos, a disciplina dos filhos. Olha que questões interessantes, alguns cuidados que as pessoas devem ter com os seus filhos, que vai nos trazer justamente uma vida indispensável para a vida cristã, né? Vai dar aos filhos ali uma firmeza, que é justamente a questão do afeto, por exemplo. Os filhos precisam saber que eles são amados. E os pais precisam ter muito cuidado num sentido, numa questão específica. Não demonstrar que ama mais um filho do que a outro. Os filhos percebem a diferença. E isso pode causar muitos conflitos e situações bem tenebrosas, terríveis e até mesmo o pior. Os cuidados espirituais. Os pais precisam cuidar dessa parte espiritual dos filhos, orientar através da palavra, através da oração, levando para a casa do Senhor. Precisa ter esse cuidado espiritual com os filhos. O hábito do culto doméstico, esse hábito aqui já é um pouco mais difícil nos dias atuais, tendo em vista que parece que de um modo geral as pessoas perderam esta questão de fazer, né, este hábito de fazer o culto doméstico, é fazer o culto, como o nome já sugere, dentro de casa, né? O relacionamento cristão com os filhos. Como é que é o relacionamento dos pais com os filhos? Será que é realmente um relacionamento cristão ou é um relacionamento abusivo? Né? Precisa ter muito cuidado neste negócio. A disciplina dos filhos. Como os filhos estão sendo disciplinados? Na palavra ou em outra questão? Ou estão sendo disciplinados pelo celular, pelos videogames? Né? Nós devemos ter, os pais precisam ter esse cuidado de modo geral, se possível, e claro que é possível, há 30 anos era possível, porque hoje não, né? Criar filhos, principalmente ali na fase de 7 anos, por exemplo, sem este negócio que chamam de celular. O celular é um problema até na mão de adulto, imagina na mão de criança. É de bom tom, se possível, até na adolescência, não ter esse negócio de celular. O celular tira a atenção da criança, do adolescente, do jovem. Nós sabemos que serve para trabalhar, serve para muitas coisas. Mas na idade nova, principalmente ali na fase de criança, é algo que vai devastar a vida dessa criança para o resto de sua vida. Por quê? Porque tira a habilidade da criança de raciocinar, de pensar, porque o celular é tudo pronto, é tudo na hora. Então ela não tem ela não vai conseguir entender as dificuldades da vida. Então, se possível, é bom deixar o celular bem longe do alcance das crianças, principalmente das crianças. Os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel em todas as situações da vida e por isso ele é forte. Como já havia dito, ser cristão parece ser coisa de louco. As pessoas, o cristão está vivendo uma situação difícil, mas ele continua alegre. Ele continua feliz. Como isso é possível? A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Jesus disse em João 15:5 que tenho-vos dito isto para que a minha alegria seja perfeita. Então nós devemos, na presença do Senhor, nós sempre teremos esta alegria no nosso coração. Porque a verdade é que o Senhor, Ele é de fato o nosso coração. Né? O Senhor dá alegria ao nosso coração. E nós devemos, a cada dia mais, buscar esta alegria, né? Estar na presença do Senhor a cada dia mais. João 15:11 nos diz assim, tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, se o Senhor está conosco, a nossa alegria está no Senhor, então a nossa alegria ela é completa, independente das circunstâncias da vida. Sinopse: o caráter e o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada. Conclusão. Nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. É isso que nós devemos fazer, ter uma relação estreita, firme,
né, bem ali, bem apertada, bem junta, né? E o que é comunhão? É ter algo em comum. Nós precisamos ter algo em comum com o Senhor, nós precisamos estar ligados com o Senhor, né? Estarmos sempre na presença do Senhor, buscando a Deus em oração, jejum, leitura da palavra. Nós devemos a cada dia mais conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, né? Porque certamente o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nós precisamos também estar com o Senhor. Nós devemos estar para sempre com o Senhor, sempre buscando ao Senhor. Revisando o conteúdo, número 1, o salmista também tinha um anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Número 2, o salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e sua boca louvará ao Senhor da vida. Número 3, a prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Número 4, o crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia, porque é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Número 5, em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal: integridade, prudência no falar e no agir, cuidado na sua saúde física e emocional. Então, que nós venhamos a cada dia mais termos um avivamento na vida pessoal, né? Nós devemos ter uma vida pessoal avivada na presença do Senhor. E ter uma vida avivada é ter uma vida com o fruto do Espírito, como diz Gálatas capítulo 5, versículos 23 e 24. Nós devemos ter ali o fruto do Espírito. Nota que é o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito, é no singular mesmo. Imagina que você tem uma laranja aí, você parte ela no meio, ela tem 9 gomos, né? Ou 9 partes. Então, isto é o fruto do Espírito, ou seja, são 9 partes que faz um fruto. Então, nós devemos estar enquadrado neste negócio, para que nós venhamos ter uma vida aí de testemunho para a sociedade, para que as pessoas vejam em nós que, de fato, nós estamos com uma vida avivada diante do Senhor, e que é avivada nesse sentido, é estar com uma vida de obediência ao Senhor e à sua palavra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!